Em pleno século XXI, o Brasil ainda sofre os impactos socioeconômicos da falta de saneamento básico, onde quase 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água tratada, ou mais de um terço dos brasileiros não possuem rede de esgoto domiciliar. A constante falta de água em várias regiões do país provoca nas pessoas a necessidade de monitoramento constante da quantidade de água que elas têm disponível para consumo. No entanto, muitas vezes o acesso ao reservatório é elevado e de difícil acesso, e as pessoas ficam sem saber quanto de água elas têm no reservatório para consumo, ou qual foi a última vez que o reservatório foi reabastecido. Nesse projeto foi desenvolvido um sistema para conectar os reservatórios de água à rede de internet. O sistema contará com um sensor de nível de água que, conectado ao microcomputador, trabalhará através de uma interface para capturar e disponibilizar os dados para serem consumidos por um aplicativo para smartphone ou aplicativo web. O sistema fará uso de uma interface ou API para capturar e disponibilizar os dados e estatísticas sobre o consumo e quantidade de água nos reservatórios, além de descrever um ecossistema funcional em que essa API poderá ser colocada em operações junto com um aplicativo para visualização de dados e volume. Agora a gente vai falar sobre o ecossistema e como foi desenvolvido o sistema do projeto. É basicamente um sensor conectado a um microcontrolador que conectado a uma API, um aplicativo, vai permitir ao usuário saber quanto de água ele tem na caixa d'água. A falta de água é um problema frequente, principalmente nas comunidades pobres, mas também ocorre em regiões ricas. É um problema que a sociedade vai ter que saber lidar, aprender a lidar nos próximos anos aí. É, o problema é esse, a caixa d'água ficando alta, as pessoas não têm como acessar para subir, olhar todo dia, toda hora, todo momento para saber quanto de água tem. Às vezes em casas de uma família, às vezes essa caixa d'água ela é comunitária, ela é coletiva, todo mundo usa e o acesso é mais complicado ainda e as pessoas não sabem quanto de água tem na caixa, vai saber só quando acabou a água. Aí as pessoas percebem que não tem água. O sistema é esse, você pega um sensor relativamente barato, fácil de encontrar no mercado, você coloca ele dentro da água, dentro da caixa d'água, para ele ficar retinho, bonitinho, você pode usar uma vareta de plástico ou de um metal, para um metal como alumínio, por exemplo, para ele ficar retinho, né? Não ter nenhum. Ele não flutuar na água, ficar bonitinho, vai ficar preso dentro da caixa d'água e esticado. Aí você tem esse sensor conectado dentro da caixa d'água. Esse sensor vai ser ligado no microcontrolador. Temos dois exemplos básicos que podem ser usados. O Raspberry é o da direita, o da esquerda é o Arduino. E esses microcontroladores, qualquer um deles, né, para o aplicativo e a API não faz diferença o que vai estar conectado nele, né? Vai estar mandando os dados. E esse microcontrolador vai estar conectado na API com um token de autentificação para saber quem é, para poder identificar o usuário. Algo simples assim, não precisa ser nada muito complexo, somente para identificar o usuário. E conectada a essa API, utilizando o aplicativo, o usuário consegue saber o nível de água que tem na caixa, a quantidade disponível, o consumo nas últimas 24 horas, consumo médio, enfim, diversos dados, informações que a gente vai ver a seguir. Agora a gente vai ver como que a API funciona.
Basicamente a API foi construída, a API foi construída utilizando Microsoft SQL Server, é o banco de dados escolhido, a linguagem para desenvolver foi o C Sharp, usando até as tecnologias do .NET. A API foi criada utilizando todo o padrão de arquitetura recente bem comum, que é o DDD. Então, todas a parte de arquitetura desacoplada, a parte de tecnologia desacoplada, com as regras de negócio bem definidas, né? Separado bonitinho. As regras de negócio tudo desaclopada da arquitetura. A arquitetura é uma coisa, então se mudar o banco lá não altera nada. Se mudar de um MySQL para um. Se mudar de um SQL Server para um MySQL não altera nada. É basicamente isso. Aqui a gente tem um pouco do código. Vamos ver rapidamente funcionar pelo menos o token de login. Então tem um token de login. Para obter o token de login, a aplicação está plugada. Manda, por exemplo, um e-mail, aí ele devolve um token de login. Esse aqui é o token de autentificação. Beleza. Você com token de autentificação, você consegue utilizar a API normalmente. Você tem lá o usuário logado e tudo mais. Então é basicamente assim, essa é a parte da API, foi assim que ela foi construída. O código React foi dividido em 7 componentes. Desses, o componente App é o principal e o responsável por agregar outros diretamente ou indiretamente. Ele agrega diretamente os componentes Navbar, Home, Stork e Config. Porém, dos três últimos, ele agrega apenas um de cada vez. Os componentes Home e Stork agregam apenas os gráficos da biblioteca Chart.js. Já o componente Config, por sua vez, agrega os outros componentes. Ao acessar o aplicativo, o usuário visualiza, no primeiro momento, os principais desenvolvedores. Logo após visualizar os principais desenvolvedores do aplicativo, o usuário tem acesso a diversos gráficos. Esses gráficos o auxiliam a identificar a taxa de variação do volume de água que lhe é disponibilizada. No primeiro gráfico, ele tem acesso a um histórico e, por meio desse histórico, semanal, diário ou mensal, o usuário tem uma ideia do percentual de água que ele utiliza tanto diariamente, tanto semanalmente. Logo após a verificação do histórico, do gráfico do histórico, o usuário tem a oportunidade de identificar as taxas de variação que ocorrem dentro do volume de água. Esse é o ponto principal, onde o usuário tem uma ideia mais clara de quanta água ainda há disponibilizada dentro do seu reservatório ou caixa d'água. Lembrando que o aplicativo ainda aponta momentos críticos, quando o volume de água se encontra abaixo dos 30%. Como podemos ver, cada gráfico oferece uma oportunidade para que o usuário esteja atento e possa perceber quanto de água ele pode utilizar ou não, assim gerenciando melhor os seus recursos.